Posse do Congresso Nacional hoje acaba com o foro privilegiado de mais de 40 parlamentares investigados na Lava Jato. A maioria dessas ações penais deixa o Supremo Tribunal Federal e retorna à primeira instância federal em Curitiba. No Senado, parlamentares como Eunice Oliveira, Jorge Viana, Lindbergh Farias, Romero Jucá, Edson Lobão e Valdir Raupp não foram reeleitos e entram nesta lista. O advogado Alberto Rolo ressalta que a prerrogativa está presente na Constituição apenas aos parlamentares eleitos. Estes que não foram reeleitos e, portanto, deixam de ser deputados, deixam de ser senador, então não vão ter mais esse fórum que é o STF. Nos processos criminais, é o que diz a Constituição, nas investigações de natureza criminal, que é o que diz a Constituição, os deputados federais e os senadores da República têm esse foro lá no STF. Na Câmara são mais de 30 deputados federais derrotados nas urnas e que são investigados pela Lava Jato. Entre eles estão Ieda Crucius, Heráclito Fortes, José Mentor, Marco Maia, Alfredo Nascimento e Vicente Cândido. 3 delatores da Odebrecht afirmam que pagaram R$50 mil em propinas a Vicente Cândido para apoio ao financiamento ao estádio do Corinthians. E o deputado federal do PT de São Paulo foi citado em delações de Alexandrino Alencar, Benedito Barbosa da Silva Júnior e Carlos Armando Guedes Pascoal, que narra como tudo aconteceu. Foram R$50 mil, entregue em duas parcelas, uma dia 2 de setembro e outra dia 30. E o codinome dele era Palmas. Ele foi apresentado a mim, não me recordo se por telefone, foi por telefone, e que depois eu seria procurado pelo meu líder Benedito Júnior, que ambos são corintianos e tinham lá uma afinidade qualquer. E o Benedito Júnior, então, recomendou que eu recebesse e tal, e a gente combinou. R$50 mil para uma candidatura de deputado federal sempre tem uma certa reclamação, né? Mas... Por que reclamação? Porque acha um pouco, né? Pouco? Acha um pouco, 50 mil. Ele chegou a negociar com o senhor? Não. Quer dizer, chegou a pedir que melhorasse. Sem mandato, a prisão de parlamentares não depende mais da aprovação da Casa Legislativa a qual pertenceram. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, autorizou o inquérito contra Vicente Cândido. O petista, então relator da reforma política, propôs que a partir de 2018 os candidatos não poderiam ser presos até 8 meses antes da eleição. A medida, que alteraria o artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe a prisão 15 dias antes do pleito, não foi aprovada e recebeu o apelido de Emenda Lula, porque poderia beneficiar o ex-presidente. Professor Vila. Bem, quem nos acompanha vê essa lista de nomes, né? Deus do céu, senadores e deputados. Graças a Deus que eles não foram reeleitos. Esse é o lado bom da eleição de outubro. Nenhum país consegue fazer uma limpeza da noite para o dia. Então a limpeza ela já foi inicialmente bastante positiva, tal. Mas dá medo quando a gente vê esses senadores não reeleitos e deputados federais. A gente fica com medo porque eles vão começar a operar fora agora do Congresso, batendo carteiras, celulares. É gente perigosa, né? Gente muito perigosa, tal. Agora, voltou a história do estádio do Corinthians, né? Aparece no depoimento, né? Ontem até eu estava vendo entrevista de um diretor do Corinthians de marketing. É uma piada, ele apresentou uns dados lá que eu fiquei rindo. E pior que ninguém questiona. O pessoal precisa aprender a questionar, viu? A grande questão é que o Corinthians não pagou nada. O estádio está lá, o estádio é nosso. Mas como disse um corintiano amigo para mim, ele explicou para mim o seguinte: você não entendeu, é uma espécie de Lincoln de Itaquera, sabe? Foi um estádio construído para o povo, pelo povo e em benefício do povo. Portanto, então a gente tende a aceitar, afinal, o Corinthians é um time popular. Vamos deixar 1 bilhão. Agora, muita gente levou dinheiro, né? Muita gente levou dinheiro e ficou elas por elas. E esse deputado citado, aí nem vou falar o nome dele, é um sem vergonha, né? Petista, sem vergonha.
Tem gente que você sabe que é criminoso, um deles aí que não foi reeleito, eu conheço esse criminoso da década de 70, o cara era ladrão desde aquela época, o cara roubava xerox, sabe roubando xerox, né? O cara roubava xerox, era pra tirar 10 copos, ele tirava 8, ficava com a diferença, então é ladrão mesmo.